suspenso. É o primeiro jogador do São Paulo a estar suspenso. E vai dar brecha para algum outro completar o time titular. Provavelmente o Ferreirinha. Se o Ferreirinha vai aproveitar a chance, porque o Ferreirinha começou a temporada pior que o Luciano. A partida do Ferreirinha em Bragança foi horrível. Mas um jogador reserva vai ter a chance de jogar no time titular hoje, que começou bem a temporada. Essa discussão, Tironi, ela vai ser maior, não para hoje, mas para quinta, com o Velo, quando volta o time reserva. Né? Antes do jogo com o Palmeiras. Mais uma vez vai ficar claro para mim que o elenco ele é inferior ao do ano passado, embora o time titular tenha melhorado. E aí, se ele é inferior, por que não dar mais chances para os caras da Copinha? Que ganharam a Copinha, estão com prestígio com o torcedor, etc. e tal. É essa a discussão. Eu acho que não é Rian no lugar do Caleri, né? É Rian com o André Silva no time reserva, por exemplo. Então é isso que está na garganta do Zubeldia, ele não está percebendo. Também porque o comando do São Paulo, que foi essa informação que eu tive, não percebeu isso também, ou está fazendo o que não viu. O comando do São Paulo elogiou o Zubeldia por não ter colocado o Rian no bafo da torcida no jogo com o Mirassol. Entendendo que ele tomou a decisão adequada. Mas contra o Bragantino ele tinha que... Exatamente. Então, houve jogos e jogos. Né? E contra o Mirassol não era para ele ter entrado. Não precisava ele ter entrado. Contra o Bragantino, precisava. E hoje é uma outra situação, porque o Rian, ele entrou até agora como segundo atacante, ao lado do Caleri, ao lado do André, na posição do Luciano, que o Luciano não joga. Não estou falando que o Rian vai começar jogando, mas sem o Luciano, ele pode entrar também, dependendo do jogo. Né? Então, essa leitura que está deixando a grande incógnita da utilização ou não da base, que é uma situação que vem se prolongando no São Paulo, sobretudo em relação ao Zubeldia, que pegou depois do jogo de Bragança. Ainda mais com a evidência da fragilidade do time reserva. Olha, Vessa, confesso que para mim é muito difícil de compreender esse tipo de coisa, porque não estamos falando de um treinador que é um cara burro. O Zubeldia não é uma figura burra, não é um cara que não enxerga as coisas e tal, né? Esse jogo, todo mundo, é um senso comum que poderia ter colocado os jogadores da base. E eu até falei isso, vou repetir. Se o São Paulo perde de 2-0 com os moleques da base, ia ser menos danoso do que perder de 1-0 sem os caras da base. Porque ele estaria absolvido. Pô, pusemos os caras da base, tira o peso do jogo. Mesma coisa que aquele jogo contra o Juventude lá na última rodada do ano passado. Em vez de o jogo não vale absolutamente nada. Usa os moleques da base. Ele não usou. Tomou uma cacetada e carregou um clima ruim para o ano seguinte. E agora repete. O seu espanto é daquela coisa que quando a pessoa não quer fazer o óbvio, né? Até para se preservar. O que mais me chama a atenção nessas coisas é que o cara não se preserva. Ele não pensa nele, porque pensar nele seria fazer isso. O Massini foi para as férias agora, foi para a praia. Se ele não passasse o protetor, qual a chance dele não se queimar num sol de 40 graus? Zero. Nenhuma. Então, o Zubeldia, ao não colocar o Rian Francisco, com o time perdendo, o adversário com 1 a menos, e o time reserva, qual a chance dele não se lascar junto? É total. Então, é isso que me espanta muitas vezes num profissional de futebol. É não entender o óbvio. Eu sempre dou um exemplo meio bobo, mas ele serve para a mesma coisa. O Jô entra em Salvador com a chuteira verde, em TV aberta. Alguma chance de não dar problema para o Jô? Então tem coisas no futebol que me espantam às vezes. Porque o futebol tem lá um monte de cara para falar amém, para falar tá tudo bem, você é legal, eu te amo e tal. Mas não tem um cara, um desgramado para chegar no ouvido do cara e falar assim, ó, vai dar M, cara. Se você fizer isso... E esse cara faz falta no futebol, numa sala, numa mesa. É o cara que fala o que vai dar problema, porque o amém, ele tem um monte. Parabéns, ele tem um monte. Só que esse cara, que é o inimigo, que muitas vezes é visto, esse cara é importante no futebol.
Não é possível. Eu ainda brinquei lá, falei com o pessoal da coisa, falou assim, ó, se eu tivesse no elenco, eu ia ser mandado embora se eu tivesse na comunicação do clube, porque eu ia abrir a porta do vestiário e ia falar assim, ó, isso daí que vocês vão fazer vai dar problema. Ué, mas qual é a sua atribuição? Não, eu não quero saber. Pode me mandar embora. Eu estou avisando que isso vai dar problema. Então, essa do Zubeldia não é possível que alguém não falou para ele, Zuba, é o seguinte, põe que vai sobrar para você. Cara, essas